Pessoal, tudo bem? Professor Rafael Gato aqui do site Geografia para Concursos. Esse é o terceiro vídeo, então, da série que eu estou fazendo resolvendo a prova de Agente, Pesquisa e Mapeamento de 2011 para você que vai fazer a prova de Agente, Pesquisa e Mapeamento em 2023, tá? Então, essa é a última parte do vídeo para a gente trabalhar. Nós vamos, então, resolver o restante das questões nesse vídeo que você acompanha a partir de agora. Vamos para a próxima. A grande migração interna ou mobilidade espacial é um dos traços marcantes da população brasileira. Com base nessa mobilidade espacial, ordene as migrações internas do Brasil, obedecendo à sua cronologia histórica. Então, ele quer saber, historicamente, cada fato que ocorreu na questão das migrações, e isso também vai estar relacionado à formação do território brasileiro, tá? Porque determinadas atividades econômicas que foram exploradas aqui no Brasil expulsou pessoas de um determinado ponto do nosso país e outra área atraiu essa população, tá bom? Então vamos prestar atenção aqui. Saída de nordestinos e paulistas rumo à região mineradora. Então tem também ali saída de nordestinos, principalmente rumo ao sudeste, motivada pela industrialização, né? As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro receberam o maior fluxo de imigrantes. Saída de nordestinos rumo à Amazônia para trabalhar na extração da borracha. Saída de sulistas rumo ao centro-oeste, né, agropecuária, e nordestinos rumo à Amazônia, agropecuária e o garimpo. Em consequência, o norte e centro-oeste foram, respectivamente, as regiões que apresentaram o maior crescimento populacional do Brasil nas últimas décadas, e saída dos nordestinos que continuaram migrando para o sudeste, centro-oeste, Mato Grosso e sul, Paraná. Com a criação da Zona Franca de Manaus, ocorreu uma intensa migração de nordestinos rumo à Amazônia, principalmente Manaus. Em grande parte, foi uma migração orientada pelo governo federal. Então, vou tentar explicar cada uma dessas e vou pegar pela época, né? Então, pelo que eu estou vendo aqui, ele não está falando tanto da cana-de-açúcar, mas está falando da mineração, tá? A mineração que, por conta do fim, ou melhor, da decadência da cana-de-açúcar no Nordeste, levou a população, então, para a região sudeste, em busca das regiões mineradoras. Então, essa daqui a gente pode colocar como número 1. Essa primeira afirmação aqui, essa primeira afirmativa, você pode colocar aqui número 1. A número 2 vai ser, então, o que aconteceu logo após o fim da... Não o fim, né, mas a redução da mineração. Então, teria a questão do café, mas ele não fala isso. Mas tem um outro ponto interessante que, quase que paralelo à exploração do café, teve, por conta das revoluções industriais que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos, a utilização de borracha nessas indústrias. Então, saída de nordestinos rumo à Amazônia para trabalhar na extração da borracha. Então, essa daqui seria a número 2. Tá? Então, você já tem aqui a 1 e na terceira você tem a 2. Já já a gente vai conferir para ver se já acha mais ou menos a resposta. Então, a terceira, após isso, a gente teve a industrialização do país, né? Passou a Primeira e Segunda Guerra e teve a industrialização do país. Logo, a gente vai ter a saída de nordestinos rumo à região sudeste, né? Motivada pela industrialização. E São Paulo e Rio de Janeiro receberam o maior fluxo desses imigrantes. Então, a sequência, por enquanto, está 1, 3 e 2. Será que tem alguma alternativa assim? 1, 3 e 2 tem a letra A e 1, 3 e 2 tem a letra E. Então, as respostas elas estão entre essas duas. Vamos ver aqui. Agora, então, a gente tem que achar o número 4. Então, a gente já teve a migração dos nordestinos por conta da industrialização para a região sudeste. E agora vamos ver o que aconteceu em seguida. Em seguida, os vários governos militares então também incentivaram a população a migrarem para a região norte, né, para poder ocupar aquela região. Logo, a gente vai ter, a única que fala um pouco sobre isso, vai ser a saída de nordestinos que continuaram migrando para o sudeste, né, então em sequência disso, centro-oeste, Mato Grosso, e também para o sul, o Pará, né? Teve essa sequência e teve a criação da Zona Franca de Manaus, que também foi
um outro momento, né, que o governo direcionou essa população para essa região, né? Como ele fala aqui, o próprio governo federal direcionou essa população. Então essa daí vai ser a 4, que vai estar logo em sequência da 5. Por quê? No sul do Brasil, teve a questão da chegada das agroindústrias, que acabou expulsando os produtores agrícolas, pequenos produtores, para as áreas do centro-oeste, que as terras eram mais baratas e eles conseguiam comprar terras maiores. Então, saída de sulistas para a região centro-oeste, né, e nordestinos rumo à Amazônia. Eles continuaram indo para a região da Amazônia. E aí ele fala, em consequência, o norte e o centro-oeste foram, respectivamente, as regiões que apresentaram o maior crescimento populacional no Brasil nas últimas décadas, principalmente a região centro-oeste, tá? Lá no meu curso, a gente falou muito sobre isso, eu mostrei isso em vários mapas, falando sobre essa migração de sulistas e de nordestinos para a região centro-oeste por conta do crescimento da agricultura da soja, né? A soja, então, entra no circuito do agrobusiness e a região sudeste começa a despontar nesse quesito, tá ok? E isso fez com que atraísse um número de população não é tão grande assim, mas na média do restante do país, a região centro-oeste atraiu bastante e cresceu bastante, tá bom? Então a única sequência que responde a essa pergunta vai ser a letra E, tá bom? Então você vai marcar 1, 3, 2, 5 e 4. Você acha a sua resposta e acerta a sua questão, tudo bem? Vamos para a próxima. Dentre as opções a seguir, qual delas melhor expressa a realidade das atividades agropecuárias no Brasil do século XXI, ou seja, dos dias correntes? Então, vamos lá. A importância da agropecuária na economia nacional declinou. Mentira, porque ela aumentou. Talvez na época, né, que a questão foi feita, ela estava em franco crescimento. Atualmente, né, agora em 2016, por conta da crise, ela até que deu uma declinada, tá bom? Mas vamos considerar a resposta para aquele momento da questão. Então ela aumentou, não diminuiu. Mas ainda assim, se a gente comparar com outros anos, mesmo agora com a queda, ela sim está maior do que antes. Desde a década de 30, a participação da agropecuária no PIB nacional vem aumentando. Na verdade, vem diminuindo nesse sentido. Ah, mas então, comparando com a letra A? Bom, a gente teve um incremento de atividades industriais. Antes, a gente somente dependia da economia advinda da agropecuária. Agora, a gente tem as indústrias, né? Então, de certa forma, ela diminuiu em relação ao crescimento de outras economias que surgiram, mas ainda assim ela vem aumentando a participação no PIB, até porque se produz muito mais do que antes na questão agropecuária, mas a indústria também produz muito, tá ok? Letra C. O setor agropecuário não mantém sua função histórica de produtor de bens de exportação. Mentira, mantém sim, tá? O Brasil ainda tem essa questão de plantação em áreas grandes para exportação e também a criação de animais, em alguns casos, para exportação. Letra D. No início da década de 50, o setor agropecuária contribuía com 10% do PIB brasileiro. Em 2003, a participação do setor representava cerca de 1/4 desse total. Pega tudo isso que ele falou e coloca ao contrário. Assim, no início da década de 50, o setor agropecuário, a participação do setor representava cerca de 1/4 desse total, né? Em 2013, o setor agropecuário contribui com cerca de 10% do PIB. É o inverso, tá? Então, acho que só sobrou a letra E, né? O processo de modernização da economia brasileira subordinou a agropecuária às necessidades do capital urbano industrial. Só pode ser essa, né? Então, a agricultura, ela depende das questões urbanas. Como assim? Além de fornecer os bens para o meio urbano, ela depende também de financiamento dos bancos, das empresas que fazem os investimentos nesse setor, das empresas de máquinas, de insumos, que em geral estão ligadas à área urbana, tá? Então, só pode ser essa letra aí, a letra E, tá ok? Próxima questão. Sobre a modelagem do relevo brasileiro, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
Então, vai falar sobre a constituição do nosso território em relação à nossa geomorfologia, que seria então o nosso relevo, etc, etc. Vamos lá. As estruturas geológicas que formam o arcabouço natural do território brasileiro pertencem aos tempos antigos, pois os escudos cristalinos surgiram no pré-cambriano e as bacias sedimentares começaram a se configurar nas eras paleozoica e mesozoica. Está correto. Até porque ele está citando no Brasil, que tem bacias sedimentares e escudos cristalinos, que são formações muito antigas, ou seja, dos escudos cristalinos são do pré-cambriano, tá ok? E as bacias sedimentares são das eras paleozoica e mesozoica, sim. Ah, mas eu já ouvi falar que existem 3 tipos, né, de formação de estrutura geológica, que seria o escudo cristalino, a bacia sedimentar e os dobramentos modernos. Então, estaria faltando dobramento moderno no Brasil? Não, porque o Brasil não tem dobramentos modernos. A área onde a gente vai encontrar, ou melhor, as áreas onde vamos encontrar dobramentos modernos é onde tem choque entre placas tectônicas. No caso do Brasil, o Brasil está no meio da placa sul-americana. Uma das bordas da placa está no meio do Oceano Atlântico, né? Ali se afastando da placa africana, e a outra borda é onde está o litoral do Pacífico, Chile e outros países aqui do nosso oeste sul-americano. E aí sim, essa parte da placa se choca, né, com a placa de Nazca e forma então a Cordilheira dos Andes, que no caso o Brasil não tem então essas áreas de grande elevação, tá certo? Nós só vamos ter os escudos cristalinos, que são formações antigas, e as bacias sedimentares, que são o desgaste das rochas que foram se acumulando em áreas de depressão, certo? Então essa daí é verdadeira. De maneira geral, o relevo brasileiro apresenta altitudes modestas, sim, e predomínio de áreas bastante aplainadas pela ação de forças erosivas, mas também exibe significativa complexidade e grande variedade de feições regionais e locais. Com toda certeza. Nós temos diversos planaltos aqui no nosso país, tá? Áreas bastante aplainadas, e as nossas altitudes elas são bem modestas. Não temos montanhas no Brasil, tá? Nós temos os picos, né? Pico da Neblina, das Agulhas Negras, né? Que não chegam a ser montanhas, tá bom? Montanhas a gente só vai encontrar nos Andes, no Himalaia e por aí vai, que são áreas com muito mais de 4.000 metros. No Brasil a gente não tem áreas de altitude nesse sentido. Nós temos um relevo, então, como ele fala aí, bem mais modesto. Mas também temos diversas feições, né? Que essas feições estão no âmbito regional e local. Então, essa é verdadeira também. Os climas não desempenham papéis decisivos na modelagem do relevo. Oi? Claro que depende. Ou melhor, claro que desempenham. Por quê? As questões climáticas, né? Então, chuva, o vento, etc, etc, o gelo, o sol, isso tudo vai ajudar então a erodir o relevo, tá? A intemperizar esse relevo, e esse desgaste da rocha vai dando novas formas a esse relevo, e tudo isso é dependente do clima, tá ok? Então essa daí é falsa. Eu acho que já dá para achar a resposta. As 2 primeiras verdadeiras e a terceira falsa. Então temos aí a letra B e a letra D. Vamos tirar então agora a confirmação. Durante as dezenas de milhões de anos na era Cenozoica, o território brasileiro conheceu alternâncias entre climas mais úmidos e mais secos que moldaram as formas atuais. Sim, né? Todos os lugares, quase todos os lugares no planeta passaram por isso. Mas o Brasil realmente passou por essas alternâncias climáticas que ajudaram, então, ao nosso relevo ter as formas que ele apresenta hoje para a gente. Então, essa daí é verdadeira. A única que sobrou, tendo verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, é a letra B de bola. Tudo bem? Vamos para a próxima, penúltima questão. Em função da extensão do fenômeno representado, distinguem-se 3 tipos de inserção dos signos nos mapas, a saber, pontual, linear e zonal. Pontual, linear e zonal.
O critério geral mais importante na elaboração da simbologia é o de garantir a precisão e a clareza no mapa. Ou seja, esses símbolos, então, vão ajudar a gente a entender, ou melhor, a fazer uma melhor leitura desse mapa, né, que ele apresenta. E esses símbolos eles podem se apresentar pontuais, lineares ou em áreas, né, em forma de zonal, que ele quer dizer, mas pode ser área também, ponto, linha, área. Tá ok? Então, só para comprovar mais uma questão de cartografia para vocês. Então é bom ficar atento nessa questão cartográfica mesmo, porque eles cobram isso, né? Já deu para perceber. Então, olha aí. Assinale a opção que apresenta apenas tipos de signo cartográfico linear. Gente, está na cara. Qual é o único que apresenta linhas? É o número 2. E qual é a resposta que tem aqui no número 2? É a letra E. Não tem muito o que pensar, né? É mais aquela questão também, por favor, não zere, né? Para quem não estudou. Então, que não vai ser o seu caso, né? Acredito eu. E espero que seja assim, né? Vai ser o seu caso vai ser de acertar todas. Então, essa daí só pode ser a letra E. Vamos para a próxima? Outra de cartografia, a última de cartografia. Então, olha aí. Qual a classificação da escala 1 para 1 milhão? Então, isso aqui é um número, né? É um número. Se fosse uma escala... ele está falando da escala, né? Se fosse uma escala gráfica, estaria trazendo, então, com uma barra, mostrando, então, a divisão do espaço, né, em centímetros ali, quanto cada centímetro equivale em quilômetros, tá bom? Então, isso aí é uma escala numérica, somente numérica, então olha aí. Então, a única alternativa que vai ter a resposta vai ser a letra C. Escala gráfica, então, seria então com essa barrinha, né? Então, só poderia ser nesses dois tipos, né? Então, escala gráfica e numérica. Nesse caso, a numérica só tem isso. Só tem essa resposta, tá bom? É uma pergunta que não tem muito para onde correr. Essa daí é a escala numérica e acabou. E aí? Fácil, médio, difícil? Conseguiu assistir os 3 vídeos? Deixa eu te dar o recado. Clica no link que está no comentário fixado ou o primeiro link aqui da descrição do vídeo que você vai ter acesso ao Minha Vaga no IBGE. Você não conhece não? Minha Vaga no IBGE é o primeiro curso que surgiu na internet, que é meu, tá? Preparado para ajudar os alunos, até porque você sabe, né? Geografia, outros canais vêm dizendo por aí, mas eu já falo isso, ó. Se você pegar meus vídeos de 2015, você vai ver que geografia no IBGE é o conteúdo mais importante para essa prova. Ele é o principal critério de desempate. Outros canais já pegaram essa ideia, né? Mas eu trouxe isso já há muito tempo. Trouxe, né? Na verdade, quem trouxe foi o edital. Eu só mostrei isso. Se quiser procurar nos outros vídeos, eu já falo isso há muito tempo, né? Então, por critério de desempate, para você nem entrar nesse critério de desempate, né? Você vai tirar a nota máxima em geografia, clicando então no link onde eu estou oferecendo o curso Minha Vaga no IBGE Exercícios, onde você vai ter 10 questões de cada tópico daquele que tem no edital. Então tem 10 questões de hidrografia, 10 de cartografia, 10 de população e por aí vai. Você vai clicar ali e você vai adquirir o curso agora, porque eu quero que você passe, tá bom? Você pode entrar também no meu grupo do Telegram, que está no comentário, ou melhor, no comentário não, está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E qualquer dúvida é só entrar aqui nos comentários, eu explico para você bonitinho, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço. O próximo vídeo eu acredito que a gente vai estar resolvendo outras provas, já separei tudinho, já estou montando todo o material para a gente começar a trabalhar, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.